A questão do Android, né? Sistema operacional livre de smartphones. Google falando que vai começar a limitar o que a gente chama de sideloading dos APKs, né? Os programinhas de Android, a partir do ano que vem. E se você não sabe o que é sideloading, é você instalar programas por fora da loja do Google, que é uma coisa que talvez vocês até estejam mais ou menos familiarizados de fazer isso, é pegar um APK, largar ele dentro do teu sistema de arquivos do Android, clicar nele, né, e ele instalar, e o Google te deixar instalar, que o Google já avisa, você pode estar instalando algo malicioso e tal, ou, né, quem é mais hacker e tal, tu tem o ADB no teu computador e daí tu roda ADB install com aquele pacote e tal. E eu vi vários vídeos, li vários artigos sobre isso e resolvi falar um pouquinho, né? Fiz um roteirinho sobre isso aqui pra vocês. Mas o que é legal é que, se não me engano, um vídeo que eu vi do Linus Tech Tips, ele começa lendo uma frase que alguém do Google falou em algum documento deles, que é basicamente assim: você não deveria ter que escolher entre aberto, né, e seguro, né? O Google estava querendo dizer assim: nós queremos te dar uma nova maneira de tu ser mais seguro e ainda continuar com o sistema aberto. Só que daí a minha interpretação é que daí eles foram lá e decidiram para ti que tu não tem mais o sistema aberto. Por quê, né? Eu vou primeiro ler esse artigo aqui do Tecnoblog, falando sobre a situação de uma maneira mais técnica, tá ok? Um ministério técnico, daí eles falam desse jeito, ó. Android. Google vai dificultar a instalação de apps por fora da Play Store. O Android vai barrar a instalação de aplicativos feitos por desenvolvedores não verificados. A medida do Google valerá para apps instalados por fora da Play Store, seja por lojas de outras empresas, seja por sideloading, como é a chamada a instalação direta de um APK. O Brasil será um dos primeiros países a receber a nova regra em setembro de 2026. O país faz parte de uma lista que também inclui Indonésia, Singapura e Tailândia. Para o resto do mundo, a verificação será exigida a partir de 2027. Então, sim, nós fomos privilegiados de ser um dos primeiros países que eles vão fazer essa mudança aqui. Vamos continuar lendo, depois a gente comenta. O que muda no Android? Quando as novas regras estiverem em vigor, desenvolvedores precisarão verificar suas identidades e acrescentar essa informação aos aplicativos, mesmo que sejam distribuídos em outras lojas ou por APKs, fornecendo nome legal, endereço, e-mail e telefone. Na Play Store, loja oficial do Google, essa norma existe desde 2023. Então, enfim, para tu colocar na loja do Google, tu já tem que se registrar como desenvolvedor com o Google, tem que ter todos os teus dados, mas a princípio isso seria para o Android em geral. Você precisa instalar em qualquer Android, né? Mesmo que seja passando pela sua própria loja da empresa, dando um APK para a pessoa instalar, teria que ter uma assinatura que vai ter que ser registrada junto com o Google. Dispositivos Android certificados, aqueles que contam com a Google Play Protect e apps da Google pré-instalados, não aceitarão apps sem essa identificação. Isso aqui é interessante, tá? Porque olha só, quem vai fazer essa verificação é o Google Play Protect. A gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre essa questão do controle que o Google tem sobre o Android, e uma das maneiras que eles aumentaram muito o controle deles sobre esse sistema, que a princípio é aberto, foi colocando várias funcionalidades que seriam úteis ou que o Google precisava usar, que fazem quase parte do cerne do sistema, mas elas não estão no próprio Android, que, se vocês não sabem, é um fork do Linux feito para dispositivos mobile. Essas coisas de identificação, segurança, esse tipo de coisa, elas estão em serviços da Google, que são os Google Play Services, que são um outro pacote que não está no sistema operacional, que não está, portanto, aberto, né? Porque o Android é um sistema aberto, tem uma licença aberta, eles precisam mostrar tudo que eles estão fazendo. Só que para tu usar a maioria dos programas do Google, para tu usar o Android basicamente do jeito que tu quer, ter todas as últimas features que ele está sendo desenvolvido, tu meio que tem que usar os serviços da Google, o Google Play Services, e vai ser esse pacote específico que a Google distribui que vai fazer isso, o que eu já vi algumas pessoas apontando muito corretamente, que não vai ser nenhuma questão de tu segurar o teu aparelho no Android mais antigo, porque se tu quiser usar as últimas coisas do Google, ele vai instalar essa coisa para ti já automaticamente, não vai precisar ser feita uma atualização do próprio Android. O Google diz que haverá um novo Android Developer Console, ferramenta usada para criar apps para desenvolvedores que distribuem seus apps somente fora da Play Store. Eles estão dizendo, não, mas vai ter um caso especial se você não quer passar pela nossa loja, e além disso, quem programa por hobby ou como parte dos estudos será um tipo diferente de conta, tá? Eles já estão, assim, adiantando que a gente ia reclamar disso, né? Nós vamos falar um pouco melhor de por que a gente reclama.
Aí o Google diz que procedimento eleva a segurança. A verificação do desenvolvedor não inclui uma análise de conteúdo do aplicativo. Isso aqui eu achei bem interessante, nós vamos falar depois, mas ela serve apenas para que não haja uma distribuição anônima de apps. Então essa verificação não é uma coisa de assim, o que está dentro desse aplicativo? É malware? É alguma coisa maliciosa? Não, é só porque eles querem que seja alguém registrado junto com o Google. A empresa compara o procedimento ao que acontece em aeroportos. A checagem de identidade é uma coisa, a inspeção de bagagem é outra. O Google fará somente a primeira etapa. Mesmo assim, a companhia defende que esse é um passo importante para proteger os usuários. Desde que implementamos as exigências de verificação na Play Store em 2023, vimos de perto como a identificação dos desenvolvedores impede que agentes mal intencionados explorem um anonimato para distribuir malware, cometer fraudes financeiras e roubar dados sensíveis, diz a empresa em um comunicado publicado no blog voltado a desenvolvedores Android. O texto traz ainda uma declaração da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, que considera a verificação um avanço significativo para proteger usuários e encorajar a responsabilização. Apesar da nova verificação, o Google continua desencorajando o download direto de APKs. Segundo a companhia, análises internas mostram que a frequência de malware é 50 vezes maior em apps instalados por sideload. Isso aqui tudo faz bastante sentido, eu não consultei esses números antes, mas parece fazer bastante sentido. E o negócio de ter a Febraban falando aqui é basicamente porque os aplicativos de banco ou aplicativos que precisam de segurança, eles são os que mais querem, por exemplo, que tu não possa instalar aplicativos de fora, que tu tenha uma segurança muito fechada no celular, porque daí eles podem, né, quando tá botando um aplicativo de banco para os teus usuários, né, os teus clientes do banco, saber que ele está com o Android mais limpo possível, mais bloqueado para ser instalado qualquer tipo de coisa, é muito bom para a segurança deles. Então tem, né, um nível acima de segurança dos aplicativos de Android, onde vários aplicativos exigem que tu tenha o Google Play instalado, várias coisas de segurança já instalado, se tiver root no teu celular ele não funciona, todo esse tipo de coisa, assim. Então é por isso que tem uma Febraban aqui, se vocês acharam estranho. E daí, a princípio, o Google quer que a gente acredite que isso é apenas um pequeno e simples inconveniente, se você não está fazendo nada de errado, né? E daí eu queria dar um exemplo aqui de uma coisa que me lembrou. Isso aqui é um negócio do filme dos Minions 2, tá? E por que eu tô trazendo isso? Porque tinha uma época que o meu... eu chamo ele de meu sobrinho, mas na realidade ele é meu primo, né? Mas enfim, esse primo meu, quando era criança, ele adorava esse filme dos Minions. E tem essa cena que eu não vou tocar, que é de tipo um trailer, que esse Minion, ele tem uma latinha que tem pintada como uma vaca, né? E quando ele mexe ela faz mu, sabe? E daí eu lembro que ele gostava muito disso e eu resolvi fazer pra ele um aplicativo que eu fiz uma latinha de Pringles, pintei ela que nem a latinha deles e daí eu peguei um celular antigo que eu tinha, criei um aplicativo Android que quando mexia o acelerômetro tocava uma sample da vaquinha fazendo mu e fiz um brinquedo pra ele com uma coisa de Android. Esse tipo de coisa que eu fiz ali, sei lá, em um dia de trabalho e exportei um APK e instalei no coisa, seria muito mais chato, porque daí eu ia ter que registrar com o Google, botar documento lá pra poder fazer isso. Enfim, o Google tá dizendo que não seria, porque ia ter uma coisa pra desenvolvedor, mas é basicamente a ideia que eu tô dizendo, assim, isso seria um pouco mais difícil de fazer. Tô só dando uma outra perspectiva aqui. Mas assim, falando sobre a questão da segurança, como alguém que trabalha com desenvolvimento e que entende um mínimo de segurança, eu digo mínimo mesmo porque eu não sou especialista em segurança, eu só, basicamente, eu faço a piadinha, né? Eu coloco os bugs de segurança, eu às vezes corrijo os bugs de segurança, mas eu não sou a pessoa que é especialista na área, eu sou desenvolvimento, eu faço projetos, esse tipo de coisa. Beleza, isso pode ajudar muito a segurança, mas tem uma coisa que me incomoda muito no ecossistema Android, e quem acompanha o canal aqui já viu eu falar disso várias vezes, é que a Play Store e o sistema de propagandas do Google, ele hoje é meio que um antro de apps maliciosos ou no mínimo suspeitos. App de bet, app que é cópia descarada de outros aplicativos, app que tem umas microtransação estranha, app que te leva para sites maliciosos. Então eu acho muito engraçado eles falarem a nossa preocupação aqui com relação à segurança é que vai ter que estar registrado quem é o desenvolvedor, mas o conteúdo do negócio ainda vai ficar a cabo de outras verificações. Cara, me parece que o problema é muito o conteúdo das coisas que estão na loja de vocês, e é uma coisa meio lateral, assim, tu dizer, e agora a gente vai ter muito mais segurança porque todo mundo vai ter que ser registrado. Tá, mas já tem registro hoje na loja do Google e tá lotado, apinhado de aplicativo malicioso, bizarro, que nem eu disse, um vídeo que eu tô sempre prometendo pra vocês quando
quando eu tiver um tempinho extra, nós vamos fazer, que é quando eu tava jogando os joguinhos das propagandas de Android, e eu fui indo cada vez mais fundo, e daí, enfim, tu acaba chegando nos jogos de bet, nos jogos que são jogo fake, sabe, isso tudo são propagandas que também estão rolando dentro do ecossistema do Android, que parece que não tem nenhum tipo de verificação se o negócio é fraude ou não. E assim, no canal a gente tem várias denúncias também de como esses sistemas de propaganda e troca de dados entre os aplicativos, eles comprometem a privacidade dos usuários, a segurança dos usuários. Eu vou botar só um aqui linkado, que é um vídeo que estava falando sobre como uma rede de propagandas vazou dados de vários usuários. Inclusive tem outro vídeo, que daí eu já vou linkar um segundo, que é bem engraçado, que é como esses dados vazados de usuários do Android foram usados para investigar quem possivelmente estava envolvido no caso do Jeffrey Epstein, tá? Então, o que eu quero dizer é que, assim, não parece ser a primeira coisa que tu atacaria se tu quisesse realmente remover fraudes e problemas de segurança na loja, tá? Então, eu tô trazendo isso porque, assim, pra mim, o mais óbvio... a Juliana falou, não vai poder ter o Kaspersky mais porque o Kaspersky foi banido por causa das sanções com a Rússia, né? Então, como eles não devem ser um desenvolvedor registrado com o Google, imagino, não vai mais poder fazer sideload deles no Android. É uma dúvida interessante isso. Então, assim, ó, o mais óbvio pra mim mesmo, o que parece, tá? E várias pessoas estão falando isso, não é porque, esse cara aí tá de camiseta vermelha, esse cara aí é anti-big tech e tal. Isso daqui é o Google sendo malvadinho, né? E eu falo desse jeito porque o lema do Google há alguns anos atrás era não seremos maus, né? Não seja mal. O registro de uma conta de desenvolvedor, se a gente não pensar de, por exemplo, você vai ser banido porque o seu país foi embargado pelos Estados Unidos, porque o seu país sofreu sanções dos Estados Unidos, e nós, no Brasil, talvez estejamos um pouquinho mais próximo desse tipo de coisa. Se a gente não pensar por esse lado, por enquanto, o registro de uma conta é de graça. Por enquanto. Na Apple, não é de graça o registro da conta para poder assinar aplicativo e para tu poder fazer. Tu, inclusive, tem que comprar, né, os aparelhos da Apple. Enfim, por enquanto é de graça, mas se não for um dia, temos esse problema. Até onde eu sei, não tem nenhuma regra no Google, à la Apple, que impede que tu use pagamentos por fora do ecossistema do Google, por enquanto. Que daí, se vocês lembrarem, nós já falamos do canal aqui, tem o negócio da Apple, que eles queriam que tu só pudesse passar pagamentos por dentro do serviço da Apple se tu tem um aplicativo rodando dentro do iPhone. Teve uma brigaiada com a Epic Games por causa do Fortnite, teve uma brigaiada na União Europeia, e o que acabou sendo decidido é que eles podem fazer isso, mas pode-se ter uma loja de aplicativos que não são da Apple dentro da Apple. Eles têm que dar suporte para isso, que foi uma solução que eu achei péssima. Enfim, o Enzo falou certo, vamos botar uma Magnitsky aqui no Brasil e vai tirar o app. Daí vai vir todo o pessoal da direita dizendo: oi, porque eu li Magnitsky, tá certo, o Bolsonaro é um preso político, não sei o quê. Enfim, pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Mas assim, daí vocês podem lembrar, nós também falamos há um tempo atrás, é um vídeo super curtinho aqui no canal, nem falei muita coisa, que é isso aqui juntamente com aquela movimentação que o Google fez de transformar o desenvolvimento do Android interno, tá? Porque assim, que nem eu disse, a licença do Android é aberta, eles não podem fechar o código do Android. Porém, além deles já terem parte do desenvolvimento fechada nessas ferramentas do Google, que são uns pacotes, né, o Google Play Services, eles agora, o desenvolvimento deles, ele não vai mais ser feito no estilo, por exemplo, Bazaar do Linux, né? Ele não vai mais ser feito aberto para todo mundo, ele vai ser feito internamente na Google e vai ser lançado de tempos em tempos versões abertas. Isso ainda condiz com a licença, eles podem fazer isso, mas geralmente não é como funciona projetos que são abertos nesse estilo. Isso meio que está cimentando assim, que o Android já não é uma plataforma aberta e extensível. Parece que está ficando bem complicado vender essa imagem, porque sempre tem muito essa oposição de que a Apple é uma plataforma fechada, a Apple é uma plataforma que é mais focada, né, na experiência do usuário final, e os desenvolvedores têm que todos pedir benção para a Apple para poder fazer as coisas, e o Android é uma plataforma aberta, onde todo mundo pode chegar, pode entender como é que as coisas funcionam, fazer seus próprios aplicativos. Meio que não está mais sendo assim, mas, né, uma coisa que eu acho que é importante dizer para third parties, para terceiros que constroem produtos em cima do Android,
talvez ainda seja possível de construir esse tipo de coisa, ter bastante suporte do Google, se registrar, que se tiver que pagar alguma taxa, é tranquilo pagar, principalmente se elas têm dinheiro, né? Se for uma taxa muito cara, se for uma porcentagem muito grande, isso também pode acabar virando um treco anticompetitivo, que nem aparentemente a Apple faz, né? De tipo, é difícil tu criar um aplicativo indie e pequenininho, não tendo grana, e distribuir ele no ecossistema da Apple e competir com outras coisas de empresas maiores ou da própria Apple. Então tem isso, né? E tem uma coisa que chama muita atenção, e eu vi o pessoal falando no chat ali, eu sou muito fã do aplicativo F-Droid, que é uma loja de aplicativos todos abertos, né? Que é um projeto muito legal, em que tu baixa esse APK do site deles, tu abre e ele tem uma lista de vários projetos de software livre que são para Android, e tu pode pegar e instalar diretamente os pacotes de software livre ali pelo F-Droid, e eles têm um processo muito legal em que os pacotes todos, eles são buildados num servidor, o servidor monta eles a partir do código-fonte, e eles querem que o processo seja reprodutível. Então eles querem que tu tenha certeza que se tu instalar um aplicativo, sei lá, eu tenho um monte de aplicativo de música, né? Eu tenho esse aplicativo, por exemplo, de treinamento de ouvido, sabe? Pra ver intervalo de nota e tal. Quando tu baixa esse aplicativo, tu tem o código-fonte dele e tu tem o processo como ele é compilado, e no final, se tu seguir aqueles passos que tá dizendo ali, vai dar exatamente o mesmo APK que tu tá instalando. Então, pra falar de segurança, é um método muito legal, porque pelo menos tu pode auditar que aquele código que tu tá rodando no teu celular é exatamente o mesmo código que foi compilado do repositório. Nós já até falamos no canal sobre como esse é um problema bem difícil de fazer e não é perfeito e tem todos os problemas, mas só pra dizer, o F-Droid é uma loja muito maneira de aplicativos open source que se preocupa muito com a segurança, mas meio que é tipo, que se foda eles, então, se o desenvolvedor do F-Droid não se registrar para poder ter um APK, não vai poder ter F-Droid, e mesmo que eles façam isso, todos os desenvolvedores independentes que estão lá vão ter que se registrar com o Google. Eu acho que isso vai bloquear muitos desses aplicativos, e que nem eu disse, eu adoro muito ele nos meus celulares Android. A primeira coisa que eu faço é botar o F-Droid e instalar um monte de coisa open source para usar o mínimo de coisa do Google possível. E daí eu fico me perguntando, eu nunca entendo muito dessas partes das leis, eu vou ter que ler um pouco mais sobre isso, mas a gente fica meio assim, e aí União Europeia, o que você vai fazer? Porque, que nem eu disse, teve o caso da Apple e da Epic, que parece que por muito menos a União Europeia processou a Apple, tá? E eu fico pensando, já que estava escrito ali no negócio que a gente leu na matéria, que até as lojas paralelas vão ter que estar registrados os aplicativos que forem dela como desenvolvedor do Google. Eu acho que isso quebra totalmente a moral de tu poder ter sistemas paralelos de pacote no Android. Tipo, parece totalmente absurdo isso. E a piadinha, né, que eu faço, já vi várias pessoas falando também, é que é basicamente o Android trazendo a pior parte do ecossistema Apple. Tem várias coisas legais no ecossistema Apple, tem uma preocupação com segurança dentro do sistema operacional, tem a qualidade do design, tem, que nem o pessoal da Apple diz, é um produto muito redondinho e tal, e daí o Android disse, já sei, vamos ser que nem a Apple, vamos copiar só essa política aqui, né? E daí uma preocupação que o pessoal tem é que tu tem dispositivos baseados em Android, como Smart TVs, ou enfim, todo tipo de dispositivo aí que vocês podem comprar que tem o Android embarcado ali, que apps relacionados, por exemplo, a TV Box e streaming paralelo, né, que são apps de pirataria e tal, vão ter muita dificuldade de fazer isso funcionar. E daí, se vocês disserem, mas não tem que funcionar mesmo, sei lá, um dia a gente ainda vai falar sobre como os streamings estão merdificando muito e como parece cada vez mais que faz sentido a gente return to piracy, sabe? Tipo, o streaming foi um erro, return to monkey, e monkey é pirataria. Mas assim, ainda está em aberto se vai haver uma maneira de fazer sideload mesmo no futuro, mas talvez, né, e considerando que essa notícia tem a ver explicitamente com o Brasil, nós temos até basicamente um ano, né, até setembro do ano que vem para nos adequar a isso. Deixem umas dicas aí de qual é o seu sistema operacional favorito de smartphone. Eu sempre falo pro pessoal que eu quero estudar o Harmony OS, os outros que vêm da China e tal, eu quero os Cyanogen novos, os forks de Android que tem, mas talvez seja a hora agora de talvez, sei lá, né, vamos sonhar aqui, o Brasil desenvolver um sistema Android aberto que deixa tu fazer sideload das coisas e tal, e que
é baseado, né, só nas partes abertas do Android para concorrer com esse tipo de coisa, sabe? Porque o medo que o pessoal fica é que daqui a pouco eles comecem a querer tirar taxa para desenvolvedor, taxa de transação lá dentro, que nem a Apple, bloquear, né, que nem o pessoal disse, Lei Magnitsky, o Trump vai dizer não pode mais operar Android no Brasil, aí os nossos celulares só não funcionam, não dá para fazer sideload de aplicativo novo, esse tipo de coisa, ou dá, mas é muito difícil, sabe? Então fica aí o chamado para a gente pensar um pouco sobre isso, vamos trazer mais notícias sobre isso, mas é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que conversar, beleza?